Olá, tudo bem? Esta é mais uma edição do programa Pense Comigo, que nós transmitimos aqui no Estúdio 48, no canal Estúdio 48, e que você pode ver também no canal Escritor Araújo e no coletivo de blogs terceiramargem.org, onde lá você encontra o meu a minha coluna chamada Outro Olhar, e essa conversa também fica postada lá. Eu sou o escritor Carlos Araújo, autor do romance deste livro de ficção, O Ódio Solto no Pasto. E, feitas essas considerações, eu quero informar, primeiro, agradecendo a sua atenção, a sua audiência, quero informar que nós estamos aqui hoje, nesta edição, com um convidado muito especial. É o cineasta Ed Wilson. Ele é trabalhador do transporte, ele é um profissional do volante e também está fazendo um filme. É uma atuação extraordinária na vida dele. E nós vamos aqui conversar sobre esta experiência, iniciando por perguntar ao Ed Wilson. Ed, conta um pouco sobre você. Quem é você? Onde você nasceu? Como é que foi sua infância, sua escolaridade? Ora, hoje, boa tarde, tudo bem? Lucas, Oi, boa boa tarde. tarde. Então, eu sou de Sorocaba, nasci em Sorocaba e fui criado aqui. A minha infância inteira eu passei na Vila Angélica e sempre estudei lá. E tem um fato muito engraçado da minha vida, que sempre, 3 vezes por semana, eu enforcava a aula para ir na Oficina Cultural Grande Otelo, fazer curso de teatro. Então, assim, e chegou um momento e o pessoal nem se importava mais. Deixava o portão da escola aberto para mim sair. Então isso, assim, me prejudicou, mas também me trouxe bom resultado. Pude aprender bastante coisas sobre teatro, e foi onde me formei com teatro. Mas a minha paixão mais é pro cinema. Entendeu? A gente sempre cresceu assistindo o Gordo Magro, entendeu? Charlie Chaplin, Mazzaropi. E depois eu fui aperfeiçoando meus gostos. Por ação, suspense. E desde então eu estou tentando. Eu virei um roteirista. Apesar do meu gosto, eu virei um roteirista. Eu tenho 4 filmes já escritos. O Acampamento Macabro, que é o que estou produzindo, é o penúltimo que eu escrevi. E eu achei que ia ser mais fácil produzir ele, porque é num ambiente livre, não tem muitos efeitos. Então eu me foquei no Acampamento Macabro. Ok, eu peço desculpas porque eu esqueci na abertura de anunciar um participante aqui também, que vai nos ajudar a fazer as perguntas, ajudar nessa conversa, que é o Lucas Lorde. Ele também é jornalista, também gosta muito de cinema, gosta de imaginar storyboards. E aí, Lucas, tudo bem? Oi, tudo bem, Araújo? Boa tarde a todos. Boa tarde, Ed Wilson. Queria agradecer a equipe do Estúdio 48, Leandro, Rodrigo. E estamos aí, né, Araújo? Mais um episódio aí do Pense Comigo, trazendo um grande diretor, cineasta, o Ed Wilson, porque aqui a gente traz pessoas que contam histórias. Semana passada a gente trouxe um fotógrafo que contava a história através de imagens. E aqui o Ed Wilson ele conta a história através das filmagens, dos vídeos, do cinema. E assim, é o segundo episódio aqui no Estúdio 48, só que você sabe que eu sou otimista, né? Eu tô aqui acreditando que a gente vai rumo aos 1000 episódios. Então tá 2/1000. Então acredito que a gente chega aos 1000 episódios. Aqui é só o segundo, rumo aos 1000. E por falar em cinema, assim, o Ed Wilson, o nome é Ed Wilson. Você acredita assim que toda vez que eu vejo assim o nome Wilson, eu já lembro daquele filme O Náufrago, o Tom Hanks, que ele tá numa ilha perdida lá, ele sofre um acidente de avião, ele fica perdido numa ilha,
e daí ele pega uma bola de vôlei e dá o nome dela de Wilson, que fica o companheiro dele durante 4 anos lá, que ele fica perdido na ilha. Então toda vez que eu vejo o nome Wilson assim, eu lembro daquele filme do Náufrago. E é isso, aqui a gente vai falar sobre cinema, falar sobre histórias, assim, como que funciona o mundo da direção, como que é feito um filme, que é uma coisa assim que eu gosto muito de cinema, gosto muito de histórias, assim. Eu gosto muito de escrever também, de fazer roteiros, assim, também. Gosto de criar personagens, assim. E com o Ed e o Wilson aqui, a gente vai aprender muita coisa sobre o cinema. Ed, voltando ao Ed Wilson, você citou na sua trajetória a Oficina Grande Otelo de Sorocaba. Foi essa oficina que você citou? Sim. Eu também fui professor, eu tive uma experiência como professor lá, dando aulas de fanzine. Essa oficina, ela era indutora de talentos, de vocações artísticas. Exatamente. Então, ela teve essa importância para você. Quanto tempo você ficou lá? Que curso você fez? E conta um pouco sobre a sua relação com a Oficina Grande Otelo. Então, a Oficina Grande Otelo, eu fui indicado lá por uma grande amiga também, que é do teatro, a Giane de Paula. Então, assim, eu fiquei quase um ano lá. Só que assim, eu não cheguei a me formar o curso inteiro. Mas foi lá que eu me aprendi a tipo, a me desenvolver, porque eu ainda sou um pouco tímido. Então lá aprendi bastante coisas. Mas eu não cheguei a me formar lá. Eu fiz também um pouco no Macunaíma, em São Paulo. E só que ali, Araújo, que nem você falou, a Oficina Grande Otelo, ela ajudou, ela incentivou bastante gente. E eu não lembro por que que ela foi fechada, mas eu acredito que foi uma grande perda. Entendeu? Muitas pessoas, como se diz, se baseavam nela, gostavam de frequentar lá, porque tinha excelentes cursos, não só de teatro, mas tinha outros cursos lá. Então, eu particularmente sinto falta. É uma política pública, cultural, que faz falta e deixa de despertar e de dar direção a pessoas que têm talento nas várias áreas da produção Sim. cultural, né? Uma Isso, grande então- perda, assim, para a cultura da cidade, Para a né? cultura da cidade. Sim. E o Araújo já deu aula, né, Araújo? Dei Já deu aula aula, já. de fanzine. Fanzines eram o que depois, com as redes sociais, ficou muito disseminado, inicialmente como blogs, né? Fanzine era uma publicação impressa, né? É antigo, desde décadas passadas, desde anos 40, 50, e havia fanzines de grupos de atividade, principalmente na atividade artística, que incluía literatura, incluía cinema também, incluía música, grupos que divulgavam as suas produções e se comunicavam com o público também. Então havia uma febre de fanzine, era uma geração mimeógrafo, e isso se perdeu com o tempo, claro, tudo mudou, né? E agora as redes sociais substituíram tudo isso e mudou tudo. Tudo mudou, inclusive no cinema, né? Inclusive no também. cinema. Hoje em dia, tem o cinema assim antes das redes sociais e depois, mudou muita coisa, né? Mudou bastante. Mudou. Hoje em dia, eu verifico também, que dizem que com um celular na mão você pode fazer um filme. Isso pode acontecer? Pode. Um celular bom. Tem filme que a gente pode captar em 1080, que é o Full HD. Então, e hoje tem celular que você pega e filma em 4K. Então, você pode fazer um filme assim com o celular. O que Acho que você o tem celular- usado para fazer o seu filme? Eu tenho uma Canon SL3 4K e uma Blackmagic. Então, ela já dá para
para mim já é o suficiente. Você ia fazer uma pergunta? Então, voltando na Grande Otelo, que ele foi um professor muito querido, né? E, inclusive, assim, tem uma menina que fez uma pergunta para ele, e a resposta dele foi uma das respostas, assim, que entrou pra história lá. Conta a história aí da... É que antes de eu Só uma curiosidade. focar na aula, eu também dava aulas também falava sobre leitura e compreensão de mundos e usava também para isso recursos de história, da história do Brasil principalmente, e também da filosofia. Aí chegou um dia em que eu falei para a classe que não vou lembrar qual que era a ideia que me levou a essa conclusão, mas a conclusão foi que, olha, como vocês estão vendo, a partir da exposição que eu acabo de fazer, tudo é tudo e nada é nada. Aí, uma menina falou assim, perguntou para mim, professor, o que é o tudo? É uma pergunta provocativa, né? Aí pensei, 30 segundos, um silêncio total na classe, e de repente eu falei, tudo pode ser o nada. E anos depois eu a encontrei num supermercado e me referi a essa pergunta dela e a minha resposta, e é o que ela achou. Ela riu. E ficou assim. Eu acredito que até hoje, muita gente que ouviu aquilo e por inibição não reagiu, né? Não comentou. Não sei o que estão pensando de mim. Talvez. Até hoje ele encontra alunos daquela época e os alunos lembram dessa resposta dele, que foi uma resposta assim, que ficou marcada na mente deles, assim, que foi uma resposta assim, muito inusitada. E tudo pode ser o nada. E o nada pode ser o tudo, vice-versa, né? Às vezes, você não precisa, mesmo que você não tenha a resposta objetiva, a pergunta vale em si, porque a resposta nem sempre existe, mesmo que você tenha a pergunta na cabeça. Você pergunta, a resposta pode não ser dada. Isso acontece tanto na filosofia quanto na realidade, né? Quantos mistérios ficam no ar e nunca se sabe o que aconteceu? Falando nisso, o mistério tem a ver com o seu tema que você gosta no cinema. Sim. É terror, não é isso? Mas é mistério. Não chega a ser um terror. Tipo... Mas tem um mistério. Os filmes de terror, assim, de drama, são seus preferidos, assim? Você gosta mais de filme de terror? Você gosta de filme também de comédia, de romântico, de aventura? Apesar de Qual que é o seu, seu filme que você mais gosta de assistir, assim? Apesar de eu gostar muito do Stephen King lá, o meu foco mesmo é ação. Ação? Não sou muito chegado em terror. O Acampamento, apesar de ter o nome Acampamento Macabro, ele não tem nada a ver de possessão do mal, essas coisas aí. É mais um grupo. No passado aconteceu um massacre no acampamento. E nisso acabou por aí. Então, um grupo de jornalistas resolve escolher uma matéria aleatória para fazer. E tem uma jornalista que fica a noite inteira procurando qual é a matéria que ela vai fazer. E encontra na internet a história desse acampamento, onde teve um massacre e desapareceu as pessoas. Então ela reúne o pessoal e vai fazer a matéria desse acampamento. Chegando lá, o que aconteceu no passado volta a acontecer com eles. Entendeu? Mas não tem nada de possessão do mal, essas coisas aí. É mais, eu não sei se eu posso falar, né? Mas é mais como o tráfico de pessoas e de órgãos. Então, assim, se baseia nisso aí. Então não tem nada assim de sobrenatural, né? Não tem nada sobrenatural. Coisa nesse caminho mesmo. Pode ser tráfico, pode ter pessoas que fazem mal às outras. Né? Isso. E você se baseou em algum fato real ou veio da sua cabeça? Se bem que um caso como esse pode ter acontecido realmente, mesmo que tenha partido da sua imaginação.
Sim, eu procuro sempre criar as minhas histórias. Então, assim, se eu crio, eu marco lá o que eu pensei, mas também eu pesquiso na internet, ver se não aconteceu um caso parecido, para depois não dar um certo, uma certa dorzinha de cabeça, né? Então, assim, no Massacre da Serra Elétrica, a gente puxa alguma coisa. Não vou falar assim, não, eu criei o 100% do filme. Foi 100% da minha imaginação. Não, mas acredito que uns 80% sim. Ou seja, aí você está tocando no tema no aspecto da influência, né? Isso, A influência. Tem Isso vários acontece. filmes que influenciam, que nem tem vários filmes assim que você olha eles têm, você vê assim nele influências de vários outros filmes. exatamente. Então você vê lá um Massacre da Serra Elétrica, você vê um Jason, você vê um Pânico, né? Então o roteirista assim, ele pega vários elementos para juntar e fazer no filme dele, Sim, que é uma inspiração. isso. Se a sua história tá faltando alguma coisa, é ali que você vai complementar. Tipo, você vai ver uma cena e você, não, então vou tentar colocar uma cena parecida com essa aqui no filme. Mas não a história em si é igual. Sim. Então você cria a história, mas sempre Uhum. vai estar faltando alguma coisa. Uhum. Também não surge um desafio, você também procura uma inovação, seja na história ou na técnica da gravação, de como você gravar a imagem, enquadramento, fazer o detalhe da cena. O cinema também, como é uma produção de mais de 100 anos, né, desde o nascimento do cinema, às vezes parece que tudo foi feito. E como criar? Às vezes a gente, num mundo como esse, a gente quer criar alguma coisa nova, mas é difícil. E como é que você faz? Aí isso pode gerar uma crise também, né? Porque Uma às vezes crise. a gente pensa em algo assim, mas geralmente aquilo que a gente pensou, alguém já pensou também. Eu tinha um professor que ele falava assim, né? Você pensa em algo e acha que ninguém pensou, você está enganado. Alguém já pensou nessa ideia sua. Daí você tem outra ideia e acha que ninguém pensou. Alguém já pensou nessa ideia. Então, na verdade, na sua quinta ou décima ideia que provavelmente alguém não pensou. Então, geralmente você pensa em alguma coisa, mas alguém já pensou. Então é Sim. difícil você criar uma coisa nova. Então, como eu te falei, eu era roteirista, apesar das todas negatividades das produtoras do Brasil, então eu resolvi eu mesmo produzir meus filmes. Eu escolhi o acampamento por ele ser mais fácil. Araújo, a sua função de escritor não é tão diferente de um roteirista. Existem desafios também. Então, assim, cada um tem o seu estilo. Seu estilo de escrever, seu estilo de pensar. Então, assim, eu inovei o meu estilo. Se a gente for contratar um diretor de cinema aí, além deles cobrar o olho da cara, eles vão fazer praticamente o que você já pensou. Então, assim, eu aceitei o desafio de mim mesmo fazer o meu estilo. Então, Agora, pode falar. não, agora vamos entrar numa área assim prática e dos desafios concretos que você encontrou. Fazer um filme, geralmente, como tudo toda atividade humana, ela tem custos e fazer um filme tem custos especiais que estão além das nossas possibilidades. Sim. Como é que você resolveu esse problema ou tentou resolver no seu filme, para começar a gravação do seu filme? Só complementando essa pergunta do Araújo, assim, você poderia falar para a gente, assim, para quem está nos assistindo, como que funciona o processo de criação de um filme, assim, como que se inicia, se é a partir do roteiro, se é a partir da escolha dos personagens, se é a partir do desenho, do storyboard, como que é o processo de criação de um filme? Vamos lá. Que se conjuga com o que eu falei também. Sim. Apesar do meu filme ser independente, ele está aprovado pela Ancine já. Então a Ancine já liberou para a gente captar recursos. O acampamento ele está apto a catar R$620 mil. Isso para a gente captar recursos entre as empresas. Eu já mandei vários ofícios e foi negativo. Então, assim, as empresas, ela não, pelo meu ponto de vista, tudo que não tem nome, elas não acham viável em patrocinar.
Porque qual vai ser o interesse deles? A pessoa não tem nome, é um cinema que independente, entendeu? Não vai passar no cinema, porque os filmes longa-metragem, eles não podem ser patrocinados pela Lei Rouanet. Então o meu tá como documentário. E, e é um documentário. O que aconteceu? Então, assim, eu sou novo, não tenho nome no mercado. Então as empresas não se interessam. E é uma pena, porque a gente, mesmo sendo produtor independente, a gente dá trabalho. A gente emprega as pessoas, emprega os atores, também são novos. Então, a gente consegue fazer um âmbito de colocar todo mundo junto. É um elenco de quantas pessoas? O Acampamento Macabro tem 23 atores, são 23 atores, fora o cameraman, fora o operador de áudio. Então vamos jogar lá umas 32 pessoas no total do filme, com o elenco, que são os atores, mais a produção. Então, assim, não temos recurso nenhum. Nem do governo federal, nem do governo municipal, nada. Até tentei entrar pela lei Paulo Gustavo e também a gente não conseguiu. Você disse que não conseguiu, embora habilitado, não conseguiu arrecadar recursos junto a empresas. E tem 32 pessoas envolvidas Isso. na produção. Essa produção, gravação, inclui custos. Como é que você resolveu esse problema, ou tenta resolver, ou está resolvendo esse problema da relação de custos frente à necessidade de gravar o filme? A maioria dos gastos estão com alimentação e transporte. Quem tem como ir até a gravação, eles falaram tudo bem. Agora, quem não tem, a gente tem que ir até lá buscar. E geralmente é um dia inteiro de filmagem. É uma diária que a gente fala. Então as pessoas têm que almoçar. Então praticamente sai do meu bolso. E os atores estão sendo remunerados ou não? Não. Antes de começar a produção do filme, eu já conversei com eles, expliquei da nossa dificuldade e eu falei, o filme foi aprovado, mas não tem incentivo nenhum. E então, assim, o bom disso é que tem pessoas que, pelo amor à arte, eles aceitam fazer o trabalho. Eles abraçaram o projeto. Abraçaram o projeto. Em nome assim, do do ponto bem de maior. vista do ponto de vista cultural, de realização de um filme nessas condições, isso é guerrilha cultural. Isso é cinema de guerrilha. Cinema de guerrilha. Você tem que matar um leão por dia. Tem que matar um leão por dia. Sentido. É o cinema de guerrilha. A esperança nossa é assim, até em 2022, eu tinha conversado com um agente da Netflix, até então a gente ia emplacar na Netflix. Só que no final de 2024, a Netflix mudou a listagem das câmeras. Então, as câmeras que eu tinha já não basta mais. É mais superior. Então, agora a gente tem que procurar por outras plataformas. Que é a Globoplay, a Amazon Prime. Então, eu vou esperar concretizar o filme pra gente levar até lá. Então, eles não aceitaram, tipo, as câmeras que vocês usavam, sem qualidade da imagem, é isso? Isso. Tipo, que era inferior ao que eles aceitavam. Entendi. Na verdade, é uma questão deles. Deles, tipo, vamos supor, tem uma Panasonic lá que filma em 6K. Uhum. Mas não é por causa de 6K. Eles querem aquela câmera. Tem que ser aquele modelo que eles querem. Aquele modelo lá. Então tem a Panasonic, tem a Red, entendeu? Que é uma câmera de cinema. Então tem... tipo, eles fazem... câmera deles. Eles fazem coisas assim pra limitar mesmo, pra né? Limitar. Pra dificultar as coisas. Em vez de liberar mais, né? Pra ter mais chance de entrar, fica limitando. É uma pena, porque tem muitos profissionais bons, tem muitos filmes bons, que são independentes. Então, mas
isso não, como se diz, não vai desanimar a gente, não. E Tem também, outras Então, agora a plataformas. questão do tempo. O filme foi iniciado quando? Você tem quanto da filmagem pronta até agora? E quando você pretende terminar? É possível fazer essa. Ou projeta, né? Terminar. O filme, a gente começou a gravar em julho, agosto de 2024. A gente fizemos uma cena lá em São Paulo. E terminamos em novembro, finalzinho de novembro. Agora a gente começou aqui. A parte pior é aqui. A gente não tem cenário aqui. Então estou montando praticamente sozinho. Eu vou, por exemplo, eu vou na estrada do Carafá. Lá vai ter episódio que o pessoal está correndo no meio daqueles eucaliptos. A gente vai ter que fazer uns buracos. E são as armadilhas. Então, eu estou fazendo tudo isso sozinho. Cada cena, eu vou lá e marco. Então, já está tudo feito. No começo do filme, vai ter um posto de gasolina desativado. Então, eu estou montando ainda esse posto. Tudo sozinho. tem É que tudo no cenário. montar o cenário tudo do zero. Tudo do zero. Porque assim, se eu utilizar um cenário já existe, precisa de autorização, né? Precisa de... Isso. A ideia complica mais. Mas mesmo que não exista, se você tem uma verba, você contrata alguém que mexe com cenário, né, artificial, os caras já vêm e já montam para você. Sim. Aí você não tem mais dor de cabeça. E esse local é alugado? Precisa ser alugado? Como se chama? Locação, né? Não, Ou é uma área livre, é uma área, pública? é uma área pública. É praticamente pública, ali atrás da Fazenda Ipanema. Eu passei por ali e vi uma área que perfeitamente eu pego a cena do filme. Por exemplo, vai ter um posto ativado e no fundo vai ter a mata, onde o pessoal vai estar escondido. Então, eu procuro o lugar e tiro uma foto antes e falo, ó, se eu construir aqui um posto, pelo menos a fachada do posto, eu vou ver que vai pegar certinho o que está escrito aqui no meu roteiro. E é o posto, o pessoal aqui e o pessoal lá atrás escondido. Então, eu só monto ali e peço autorização para quem é o dono das terras. Ou seja, a sua criatividade tem que ser exercida para pensar no filme e pensar também essa criatividade para as condições de gravação do filme frente a esse cenário de falta de recursos. Isso. É também, além de um cinema de guerrilha, é também um cinema de resistência, E resistência. um Sim. cinema de sonho, um cinema como no seu caso, porque eu vivo isso também. Tem gente que, nessas condições, fala que a gente pertence a um planeta chamado utopia. Mas também, dentro da utopia, a gente vive e realiza coisas, realiza criações. Transforma em realidade planejamentos. Ou seja, é como eu ouvi alguém dizendo, certa vez, diante da falta de recursos necessários para colocar essas criações na prática, aí a pessoa falou, olha, no começo da nossa atividade, a gente abria nossos caminhos e eles estavam todos fechados. A gente abria os caminhos à machadada. Claro que ele usou essa expressão como analogia, como metáfora para ilustrar a dificuldade e a atitude que ele tinha perante essa dificuldade. Ou você não faz nada, ou você faz do jeito que você consegue. É isso que você está fazendo com o seu filme Exatamente. Acampamento Macabro. Exatamente. Você, às vezes, bate o desânimo ou você sempre está com ânimo e esperança? Depois das gravações em São Paulo, agora que a gente foi começar a gravar aqui, praticamente é desânimo. Em São Paulo tinha tudo pronto. O parque, né, os prédios. Quando veio para cá, eu já sabia que ia ter um pouco de dificuldade. Porque eu sabia que ia ter que montar o cenário eu mesmo. E às vezes desanima, mas é aí que a gente pode perder o foco. A gente já começou. Se parar agora,
Não pode desistir, né? Então, Porque já começou, tem que... vai ser... Porque se desistir agora fica pior. Fica, porque daí vai ser 2 fracassos. O meu, por não conseguir fazer o cinema que a gente tanto quer, e do pessoal, que vai ficar frustrados. Isso já aconteceu, essa dificuldade de parar filme e recomeçar depois, às vezes anos depois, o Não, mesmo filme. isso acontece até com as grandes produtoras. Tipo, tem filme assim que era pra ser gravado, não é gravado, e demora acho que anos até, daí volta a gravação, ou meses. Isso. Então dá muito problema até em grandes produtoras. Um filme, o documentário lá, Cabra Marcado para Morrer, do Eduardo Coutinho, ele começou a fazer na década de 60 e depois ficou parado vários anos. Depois ele reencontrou a protagonista, que era a viúva da pessoa que era o principal motivo da história, um trabalhador rural. Aí ele a encontrou e começou a refazer o filme e terminou o filme. E o filme é um clássico da cinematografia brasileira, né? Dos documentários. Uhum. Do Eduardo Coutinho, Cabra Marcado para Morrer. Ou Também seja, valeu a espera. valeu a Valeu, espera. É a tenacidade, a insistência, a teimosia e você, se não vai do jeito ideal, vai do jeito que você consegue. Nesse momento, você acha que tem mais da metade do filme pronto, assim, gravado? Eu acho que já chegou na metade. Nesse momento, ainda se alguém ou alguma empresa dentro do que você tem habilitado a captar puder investir no filme, ainda há possibilidade ou outra forma de contribuição para continuidade e finalização do filme? Sim. Como fazer? Quem se interessar? Então, a pessoa que se interessar pode ser tanto pessoa física como CNPJ. CNPJ, elas podem doar até 4% do imposto de renda. E pessoa física até 6%. Esse valor já cai direto na conta da Ancine e ela é repassada para a gente. Se a gente conseguir, para a gente ter mais facilidade. Custo de alimentação, a gente não vai ficar preocupado. E a edição do filme, que é a cereja do bolo. Edição, para quem conhece a produção de cinema, isso é óbvio, mas eu só gostaria de lembrar, para quem não conhece a técnica de produção, a edição é a fase de complementação, a fase final, a etapa final do filme. Isso. E também tem custo. Tem custo. Tem Sim. custo também. Eu tenho uma dúvida, assim, com relação ao processo de gravação. Você falou que gravou em São Paulo. Isso. Por exemplo, um livro, quando ele escreve uma história, ele segue meio que uma linha cronológica da história. Quando você vai fazer uma gravação de um filme, você segue uma linha cronológica do roteiro ou você, tipo assim, grava uma cena que vai acontecer no final do filme, depois grava uma outra cena que acontece no meio do filme? As gravações de cenas são misturadas assim ou elas seguem de uma forma cronológica ou não necessariamente? Como que funciona? Não, Segue o roteiro ou não? Vai gravando várias cenas? Porque tem cenas assim que acabam sendo cortadas, né, do produto final, né? sim. Sim. Assim, você grava várias cenas e depois dessas várias cenas gravadas, aí, na hora da edição, que você vê qual cena que vai entrar no filme Exatamente. e você monta tudo de forma cronológica. Sim. Então, primeiro você grava várias cenas e depois monta tudo. É que nem um quebra-cabeça. Vai montando até chegar no produto final. Isso. Ah, entendi. Então, a gente pode optar. Entendeu? Eu tive a opção de escolher para gravar cena por cena do nosso roteiro. Só que daí, eu ia gravar aqui primeiro em Sorocaba, para depois ir para São Paulo. Só que a gente fez um acordo com o pessoal de São Paulo. Então, eu gravei lá, eles cederam o equipamento para mim, e as câmeras que eu tenho agora, e a gente fez uma troca. Comecei lá, para depois terminar aqui. Só que se eu for seguir o roteiro, primeiro é para começar aqui. Ah, sim. Depois terminar lá. É por isso que sempre a gente coloca sequência 23. Cenas
né, 23, cena 8. Então a gente marca tudo, igual na craquete. A gente vai marcar entendi. a cena, A marca. Entendi. a sequência que tá, então é tudo marcadinho. Daí, por isso que a gente bate a craquete. É como se E fosse daí- marcar um número numa foto, assim. Marca o Isso, número, esse número aqui vai aqui, entendi, pra não se perder. para não se perder. Senão. Daí o rapaz que faz a edição vai pegar o HD e vai ver. Vai seguir com o roteiro na mão, né? Lógico. Sim. Ele vai ver a primeira cena aqui, a primeira sequência, ele vai acompanhar. Daí ele vai montando. Assim que nem no roteiro tá marcado cena 1, cena 2. Exatamente. Daí ele vai lá nas filmagens, cadê a cena 20? Cadê a cena 1? Ele Que é corre. dessa parte do roteiro. Daí ele monta. Entendi. Isso, exatamente. Você, dessa sua fala, você acabou respondendo a uma pergunta que eu ia fazer, mas eu refaço porque para perguntar o seguinte: você mesmo que fez o roteiro, né? Sim. O roteiro. Então, a minha pergunta era se, frente à dificuldade de recursos, à falta de recursos necessários para a gravação, se você fez alteração no roteiro. Você acabou de dizer que sim, né? Existem outras alterações que foram necessárias, alterações em relação ao roteiro, em função da falta de recursos, ou foi só essa? Não, eu tive que alterar o roteiro também por falta de atores. Né? Por exemplo, falei, são 23 atores, contando com a participação especial do Paulo Betti. Eu estou com 16 para fazer aqui em Sorocaba. Como é que foi esse contato com o Paulo Betti? Ele é um ator, Então, diretor, artista brasileiro de muita generosidade. Ele, inclusive, eu digo que ele ajudou a divulgar o meu Sim. livro, O Ódio Não, Todo o Paulo do Betti é Passo. uma Paulo pessoa Betti, incrível. Postou nas cara- redes dele. O cara, assim, Paulo tem um Betti, coração enorme, não, né? O Paulo cara... Betti é uma pessoa até querida. Até eu quero deixar aqui um abraço para ele aqui. E foi assim, o Paulo Betti, já conheço ele assim, desde 90, dos anos 90. E foi ao caso do nada. Ele estava na pré-produção do Cafundó. E ele ia vir aqui para Sorocaba, dar entrevista, tal. E eu sempre ligava para ele, né? Até teve um dia, eu acho que ele vai se lembrar disso, eu liguei para ele 7 horas da manhã. 7 horas da manhã. Eu estava escrevendo o filme Lei do Silêncio. Eu ia gravar no Rio, que era sobre briga de facção. Eu liguei para ele com a voz meio... Ô Ed, tudo bem? Fazer tudo, Paulo? Que horas são? Eu falei, Paulo, são 7 horas. Pô, eu tava dormindo. Falei, poxa vida, cara. Então me desculpa. Não, volta a ligar mais tarde. Peguei, falei assim, não, os caras querem me matar. Aí peguei e liguei mais tarde, liguei umas 10 horas. O Ed fala, assim, então, eu tô com um filme tal, assim, e queria seu apoio pra gente fazer aí, no Rio. Ele falou assim, então, mas eu tô na pré-produção do Cafundó. Até eu queria aproveitar, você pode ligar lá pro João Caramês e falar que eu vou na entrevista do Teatro América. Eu falei, tá bom, mas eu vou ligar lá? Eu falei assim, não, eu tinha falado com ele ontem, falei que não ia dar pra mim comparecer. Você pode fazer esse favor? Eu falei assim, não, pra já. Peguei, liguei pro João, o João falou assim, não, mas ele falou que não vinha. Eu falei assim, não, João, ele vai vir. Pode manter o que tava para amanhã, que ele vai vir. Aí foi assim, cara. E desde então a gente troca amizade, a gente troca mensagem. E ele é uma pessoa super legal, cara. Super Inspira, admirável. né? Inspira também. Ele foi o meu muso inspirador. E ele tá na TV assim há muitos anos já, né? Muitos anos. E o personagem que mais gostava dele é o Timóteo, da Tieta. Então, o jeito de falar e tal. E ele é uma pessoa sensacional. Você chegou a procurar o apoio de outras pessoas também, assim, que por serem conceituadas e serem conhecidas como Paulo Betti, que pudessem te ajudar também? Não. Não, porque uma negatividade, daí a gente já desiste. Como eu te falei, ninguém vai apoiar, não sei usar a palavra certa, entendeu? Por exemplo, eu sou novo, você já está no mercado faz tempo. Por que você vai me apoiar se eu não tenho nome?
Então, assim, você tem que caminhar com as suas próprias pernas. No mundo em que tudo é mercadoria, isso acaba sendo adaptado à cultura também, né? Cultura. Ela acaba sendo vista como mercadoria Sim. e lucro. Então, eu entendo o que você quer dizer. Assim, quanto que se na cabeça do investidor, né? Quanto que essa pessoa, sendo um diretor desconhecido ou início de carreira, tentando abrir portas, quanto que do que eu investi eu vou obter de retorno dessa pessoa. Aí a pessoa faz o cálculo da relação custo-benefício e a tendência dela é dizer não. Só que assim, Essa é a equação, né? o problema dessas produtoras grandes assim que recusam, que elas às vezes estão perdendo uma grande ideia. Estão perdendo novos atores. Eles acabam sempre investindo nos mesmos. Sendo que tem os novos aí que precisam de ajuda e estão perdendo. Talvez está perdendo uma grande ideia, um grande ator que pode despontar. Exatamente, Lucas, porque assim, né, cada um tem um ponto de vista diferente, né? Sim. Eu achava assim que pela nossa função, né, deveria ser mais tipo colega. Pô, você já é um cineasta renomeado por aí. Se eu vou te pedir uma ajuda, uma coisa, você não quer me ajudar financeiramente? Então divulga. Divulga meu nome, divulga o meu trabalho, o engajamento, entendeu? Para as outras pessoas tentar querer e apoiar. Mas nesses casos a gente encontra muito cada um por si, infelizmente. Exato. Isso que No eu meu queria campo, o falar. campo da literatura Então cada um também, por si. Agora você... eu encontro apoio assim, de um lado, eu encontro apoios surpreendentes e de outro, de onde eu espero apoios, eu encontro negatividade, entendeu? A pessoa diz não ou nem se manifesta. Isso aconteceu comigo também. E Agora- acredito, se na literatura acontece, no cinema também. Sim. E essa negativa também foi uma motivação para você assumir a direção também, né? Porque os roteiros que você falou que eram todos negados, né? Isso. Então daí você resolveu você mesmo fazer por causa das negativas, né? Também foi uma motivação para você Exatamente, assumir a Lucas. direção e você mesmo fazer seu projeto. Exatamente. Sim. Isso aí que veio na minha cabeça mesmo agora. Então, eu vou embarcar no cinema de guerrilha de novo. Sim. E vou achar alguém que me apoie, que foi os atores, que me concedeu. Até depois, se der tempo, eu queria deixar o nome do elenco aqui. E do Paulo, como você havia me perguntado, como que surgiu, eu mandei uma mensagem para ele. Falei, Paulo, tem um personagem aqui que, para mim, é a sua cara. É o doutor, ele vai operar as pessoas, vai tirar os órgãos, e é uma participação especial. Vai passar em 4 cenas. Não vai ser muita coisa. Só que assim, eu não tenho como pagar o seu cachê. Mas eu gostaria que você participasse, que é a sua cara. Então, doutor, tal. Ele só mandou mensagem para você, viu? Marca o dia e a hora e me fala. Eu vou fazer. Isso para mim, sabe, acendeu aquele... Não, agora eu vou fazer mesmo. Agora eu vou colocar lenha no acampamento. Paulo Betti, generosidade. Paulo Betti, incentivador da cultura do Brasil. Exatamente. Sim. Precisamos de mais pessoas como ele. Se tivesse mais pessoas como Paulo Betti. E, ao mesmo tempo, isso é indicador também de que as leis de incentivo, os poucos incentivos que existem do ponto de vista aí dos governos, são muito precários ainda, muito insuficientes. Então, como resolver isso? Araújo, insuficiente assim para uma produção cinematográfica, talvez seja. Por exemplo, a Lei Paulo Gustavo aqui em Sorocaba. Eu me inscrevi para receber a verba de R$ 150 mil. Esse valor para mim ia dar suficiente para pagar outros equipamentos, para pagar os atores, né, que eles também têm conta. Todo mundo tem conta. E engraçado que quando foi julgado o meu projeto pela comissão julgadora, né, que deve ter, foi dado deferido no meu filme. Isso eu fiquei contente. Até comentei, né, foi dado deferido.
E quando foi lançado para o jornal mesmo, Os Escolhidos, veio a surpresa que estava indeferido. Falei, tem alguma coisa errada. Mas enfim, Você procurou saber o motivo? Alguém disse por quê? eles falaram que não atingia a pontuação, mas como não atingia a pontuação se na ficha que foi julgada estava deferido? Foi apto. Né? Depois foi lá para mão não sei de quem e deu indeferido. Para mim, e falaram que o meu filme, como a gente manda, né, o resumo, não ia ter interesse para Sorocaba. Entendeu? Daí eu fico pensando, mas meu filme, ele está aprovado pela Ancine. Eu posso colocar eles nos 38 festivais que tem de cinema. Será que Sorocaba não ia estar sendo falada, né? Nos 38 festivais, um filme que foi gravado em Sorocaba. Então, assim, eu acho que faltou um pouco de malícia para quem deu indeferido, né? E quantos projetos assim que, por falta de recurso, poderia ter sido diferente? Alguns são cancelados e outros, assim, tiveram que alterar a história, tiveram que alterar o roteiro por falta de recurso. Imagina quantas histórias assim que tinham um futuro, assim, por falta de recurso, acabou não acontecendo, acabou lançando de um jeito que não era para lançar, que poderia ter lançado um produto até melhor. Então, Lucas, eu vou citar meu caso também. Nesse caso aqui, se eu não tivesse conseguido os atores por, por amor à arte, eu ia ter que abandonar. Eu ia ter que parar. Porque até eu correr atrás de verba, eu tô correndo ainda. Mas só negativa. Ou seja, fazer um filme nessas condições também tem um componente, é sofrido também. É É sofrido. muito sofrido. E o que te faz continuar sonhando em concluir esse filme? Eu acredito que é o amor pelo cinema. O amor pra gente passar a história. Não que o acampamento vai ter uma história que, né, é meio macabro. Só que eu tenho outros filmes. Eu tenho outros filmes que é de comédia. Então, se eu emplacar o acampamento, já vai ser um bom sinal. Porque meu nome já vai estar emplacado. Então, nos outros filmes vai ser mais fácil. Agora, um acontecimento atual, recente, o Oscar, conquistado pelo filme Ainda Estou Aqui, com a Fernanda Montenegro e a mãe dela, A Fernanda a Torres. Fernanda Torres. Torres. É. Não, desculpa, A Fernanda Torres e a perdão, eu Fernanda cometi um Montenegro. erro. A Fernanda, inverti. A Fernanda Torres, filha da Fernanda Montenegro, ambas participando do filme. Desculpe. Então, esse Oscar, você acha que pode mudar esse mercado no sentido de melhorar para o filme independente ou não? O Ainda Estou Aqui, eu acredito que mudou sim para o cinema nacional, o cinema brasileiro. Você acha que pode ter agora mais investimentos? Pode mudar um cenário que é muito difícil para o diretor independente? Você acha que pode mudar? O cinema independente, eu acho que ainda não. 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 Mas o fato que me deixou mais entusiasmado no Oscar foi o filme que ganhou o Oscar de melhor atriz. O Anora? A Nora. Ah, sim. A Nora, por quê? Porque o Anora, ele foi uma produção independente. Então isso que eu ia falar. Independente, assim, para os padrão americano, né? Isso. Assim, foi um dinheiro assim que, mas para os padrão americano, se eu não me engano, acho que foi 6 milhões, uma coisa assim. Não chegou a tudo isso. Nem chegou a Não, isso. não. E ganhou vários prêmios. Acho que ganhou 5 Oscars, né? O Anora. Isso. 5 Oscars. Então, assim, mas foi uma produção independente. Uhum. Aqui no Brasil não é diferente. É que a gente não tem, né, o incentivo que eles tiveram. Sim. Porque se a gente tivesse, cinema independente aqui ia ser outra história também. Entendeu? Mas o Oscar foi bem. Vai mudar bastante coisa. Você vê um futuro melhor para o filme independente aqui? E para que isso aconteça, tem que ser feito o quê? Eu acho que. Ou teria, né? Não, eu ainda acho que tem. Tem como. Eu acho que
os artistas independentes têm que se unir mais. Tanto os cineastas independentes, como os produtores independentes, têm que se unir mais. Porque as grandes produtoras chegaram a se unir. E que levam, né, o cinema, o filme ao cinema. A produção independente tem que ralar muito para emplacar um filme no cinema. E o nosso, a Campanha do Macabro vai ter que ser em plataforma de streamings. Então, principalmente no Brasil, né? Tem que ralar muito, principalmente no Brasil. Sim. Existe existe muito pouco das salas de cinema são destinadas a filmes nacionais. A maior parte são destinadas aos filmes estrangeiros. Sim. Ou seja, a relação de colonização que existe em outras áreas da economia, do comportamento e também da produção cultural, ela acontece no cinema também. É uma relação de colonizador para colonizados que somos nós. Então, eu vou assistir filme lá, tipo, de 10 salas, assim, 10 filmes, assim, só 1 ou 2 são brasileiros. O resto é tudo Exatamente. estrangeiro. Você pegar uma relação no meu campo da literatura, livros mais vendidos. Eu já peguei uma lista de 10 livros mais vendidos, em que todos os 10 mais vendidos são livros de autores estrangeiros. E às vezes tem no máximo 2 brasileiro, nacional. Ou seja, isso também é um retrato do quanto somos ainda colonizados. E ainda os filmes brasileiros são da Globo ainda, né? São de grandes produtoras, e o que dificulta ainda mais. Então, São sempre os exatamente. mesmos. Então, assim, um filme independente é muito difícil pro cinema, assim. É quase impossível, né? Então, Isso- Nesse caso, o filme independente, ele não iria pro cinema, iria para uma plataforma de streaming, que isso. seria o caminho, o melhor caminho, O assim. melhor caminho. Sim. Mesmo porque os equipamentos para ir para tela de cinema é bem caro. Uma câmera que grava para plataforma de cinema, você encontra aí a mais simples, por 129 mil. Então, quer dizer, para uma produtora independente, é um custo muito alto. Então, para uma produtora independente, ainda tem a esperança, que tem vários filmes independentes que fizeram sucesso, assim. Tem o Anora, por exemplo, e aqui no Brasil teve filmes independentes que fizeram sucesso. Por exemplo, teve um filme assim de terror lá, que eu lembro, que é A Bruxa de Blair, que é um filme assim que teve um orçamento bem baixo e fez milhões, assim, estourou. Atividade Paranormal também, assim, seguindo no caminho do terror, assim. Então tem vários filmes independentes que conseguem fazer sucesso. Isso gera uma motivação também, né? Sim. Você vê que assim, tem como fazer sucesso. Tem. Que nem eu falei. Se o Campamento Macabro estourar, que eu creio que vai, a história é bem, bem legal. O meu próximo contato com a Netflix, eles vão ver, ó, o cara já lançou um filme lá, ó. Tá lá no YouTube lá. O que pode acontecer? Eles podem me pedir o roteiro para analisar. E se eles gostarem do roteiro, a Netflix fala, viu, vamos bancar esse filme aí. Foi o que aconteceu com a Nora, Ah, sim. entendeu? Você já pensou em, tempos atrás, em escrever, como a sua prática de roteirista, escrever um livro de ficção, ou, já que a ficção não requer necessidade de equipamento e de gravação e de edição? Ou seja, embora o caminho da ficção seja também difícil, tem as suas dificuldades típicas do mundo editorial, não é o mundo cinematográfico, mas é o mundo editorial. É difícil publicar um livro, pelo menos em condições boas de divulgação. Você já pensou em escrever ficção, literatura, um livro, um romance? Eu nunca pensei em fazer isso, não. Mas você está comentando agora aí, nunca pensei em não escrever um livro, não. Eu pergunto porque a minha primeira atividade, a prioridade, é a literatura. A minha segunda, em termos de vocação, é o cinema. Se eu não fosse escritor de livros de ficção, eu provavelmente estaria vivendo o que você está vivendo.
eu sinto que a dificuldade é muito maior, porque você, para colocar, transformar um sonho, um projeto em realidade, você precisa dos recursos materiais. Na literatura, você precisa também dos recursos, mas eles são menos difícil de transpor. Este livro, O Ódio Solto no Pasto, ele é um roteiro pronto. Eu enviei para uma grande produtora. Claro que eu não pensei, quando estava escrevendo o livro, então não estava pensando nele como cinema. Mas depois de pronto, eu vi como cinema. E enviei. É uma atitude, eu acredito que é uma atitude de sonho, mas sonhar é preciso. Como você está sonhando. Exatamente. E esse livro, esse filme é um documentário. É na linha de documentário ou ficção? Sim, na linha de documentário. Documentário, tá. Tá bom. Ed Wilson, nós agradecemos a sua presença aqui. Tá? Obrigado. Aprendemos bastante com você. Sua história é extraordinária. É uma história de coragem e de ousadia e de espírito arrojado. É o diretor de guerrilha. Diretor de guerrilha. E agradeço também a participação do Lucas Lorde. Eu que agradeço, Araújo. E agradeço a equipe técnica. E também a sua audiência, a audiência do público, que nos prestigia com a sua atenção. Espero que você tenha gostado e conto com a sua presença, com a sua atenção também na próxima edição de mais um Pense Comigo. Muito obrigado. Eu só queria dar uma palavrinha. Eu queria agradecer o Araújo pelo convite, a presença do Ed Wilson. Falamos muito aqui sobre cinema, aprendemos muitas coisas. E para quem assistiu até aqui, eu gostaria de pedir para deixar o like, o comentário, se inscrever no Estúdio 48, que é muito importante, que ajuda o canal, ativar o sininho, que é muito importante também. E é isso. Muito obrigado pela audiência. Obrigado, Lucas. Obrigado, Araújo, pelo convite. Obrigado. Obrigado.